noite. Que satisfação retornar a essa tribuna. Que alegria estar nessa casa. E o nosso coração dos que fazemos essa família, hoje estamos com uma alegria triplicada. O fato de estarmos aqui muito nos alegra. Hoje aniversaria o maior tribuno espírita ainda encarnado entre nós, Divaldo Pereira Franco, um homem que tem contribuído de forma ímpar para a divulgação da doutrina espírita e a presença rediviva do Evangelho em todos os rincões do planeta. São vários países visitados, várias nações contempladas. A ele, nossos votos de paz e de sucesso na sua jornada. Ele que hoje completa 89 anos. Isso nos duplica a alegria. E o que nos triplica a alegria é a renovação de mais tempo junto a nós, da nossa confreira Camille, que hoje também aniversaria. E essa casa é muito feliz pela sua presença em nosso meio. Saiba disso. Os senhores podem aplaudi-la pelo aniversário. O tema que nos fora confiado, bem-aventurados os que são brandos e pacíficos, está presente no capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, terceira obra do Pentateuco kardeciano, obra sesquicentenária, que nos traz profundas reflexões da espiritualidade maior acerca daquilo que quis dizer Jesus nas suas palavras. Segundo o Evangelho de Mateus, em seu capítulo 5 e no versículo 5, Jesus teria dito: bem-aventurados os que são brandos, porque possuirão a terra. No mesmo Evangelho, de mesmo capítulo, em seu versículo 9, Jesus afirmou: bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. No mesmo capítulo do mesmo Evangelho, nos versículos 21 e 22, Jesus asseverou: sabeis que foi dito aos antigos: não matareis, e quem quer que mate merecerá condenação pelo juízo. Eu, porém, vos digo que quem quer que se puser em cólera contra seu irmão merecerá condenação no juízo. Que aquele que disser a seu irmão raca merecerá ser condenado pelo conselho. E aquele que lhe disser és louco, merecerá ser condenado ao fogo do inferno. Allan Kardec, tocado de profundo interesse, quis melhor entender, questionando aos espíritos, por que Jesus, que falava de amor, nesse momento condena alguém ao fogo do inferno, a condenação pelo juízo e a condenação pelo conselho.
No dia de ontem, tivemos a grata oportunidade de vivenciar uma atividade espírita em nossa unidade que fica no centro da cidade. E lá, o nosso expositor da noite, da parte do Evangelho, nos trazia uma história de conteúdo fantástico para comprovar que a forma com que Jesus falava não representava com isto violência de sua parte, agressividade. Suas palavras precisavam ser duras para que pessoas como aquelas daquela época melhor reparassem nas suas asseverações. Ainda hoje, nós outros precisamos ser impactados pela palavra que nos advirta e que nos chame a atenção. Mas Jesus não era agressivo, nem foi um agressor. Os que o acompanhavam, sim, muitas vezes deixavam-se tomar por suas paixões, e a exemplo do discurso de Jesus no templo em respeito aos vendilhões, aqueles que o acompanhavam produziram a virada de bancas, soltaram animais e derrubaram pessoas. Como Pedro, que sacou da espada e cortou a orelha do soldado que fora prender o mestre. Mas Jesus, fora o discurso duro, jamais agiu com imprudência. Mesmo que às vezes não sejamos brandos nem mansos na palavra, o fato de não termos agido com a violência física não quer dizer que a violência verbal que tenhamos praticado não mereça também condenação. E infelizmente, esse é um dos erros que mais recorremos. Estamos sempre a injuriar. Estamos sempre a caluniar. E é bem verdade que às vezes não fazemos por mal. Ora, mas como dizer que fazemos uma coisa errada, mas não por mal? É que às vezes nós queremos consertar o outro. Queremos ver o outro melhor. Queremos que o outro compreenda logo a noção de responsabilidade que já conseguimos compreender. Essas são as vezes que nós acertamos, ou que nós tínhamos boa intenção, embora as palavras não tenham sido bem pensadas e bem articuladas. As outras que não são boas intenções é quando nós falamos por falar, quando nós taxamos por taxar, quando nós simplesmente estabelecemos um duelo entre nós e o outro, porque não quer pensar como nós pensamos, não quer crer como nós cremos, não quer fazer como já conseguimos fazer, se é que o que fazemos é de todo bom. Quantos há os que nos julgam, nos injuriam e nos caluniam, porque não estamos com eles à mesa de um bar, e atribuem a nós apelidos, palavras grosseiras e jocosas. Quantos são aqueles que nos injuriam e difamam, porque já não queremos mais lhes fazer companhia às viciações de toda ordem. Esses pecam, esses erram, e o juízo, o fogo e o conselho são, ao mesmo tempo, uma só instituição que se chama consciência. Então, logo esse indivíduo adquira consciência, e essa consciência vem através do processo contínuo, progressista, de introjeção e introspecção, de conteúdos imorredouros, como o uso do Evangelho,
que é capaz de se despertar e perceber como eu agia equivocadamente ao me referir ao outro dessa ou daquela forma. Quando nós vemos, mesmo alguns de nós religiosos, pessoas que antes tinham uma vida em desequilíbrio pelo álcool, pela droga ou por viciações de toda ordem, tornar-se protestante, na mais das vezes, alguns se dividem em dizer: ixi, agora é crente. Outros dizem: agora depois de ter feito tanta besteira, quer dar uma de santo. Isso é uma injúria. Isto é uma difamação. Isto é uma calúnia. Mas Samuel, um comentário como esse, não é passivo de um processo tão grandioso como o que você está dizendo. Mesmo que alguém quisesse dizer que se ofendeu com estas palavras e levar ao juízo do tribunal para basear-se no artigo 140, não é, doutora? Da lei, da Constituição, que trata, não é, doutor, sobre a questão da injúria. Mas Jesus, quando condena aqui 3 expressões, são expressões simples. Quais são as expressões? Primeiro, quem se zangar, quem se puser em cólera. Depois, quem disser ao irmão raca. Raca era virar a cara escarrando e cuspindo. Nós já vimos isso, não já? Pessoas já fizeram isso conosco, não já? Nós também já fizemos. E a outra é: és louco. Ora, o que tem de mais em chamar alguém de louco? Àquela época, a expressão louco, quem enlouquecia, era totalmente banido até do seio familiar. Por isso, uma expressão muito forte. Hoje, dizer fulano é louco, fez coisa X, parece algo tão irrelevante. Mas não é. Allan Kardec faz uma reflexão nesse texto, no item 4 e no item 5, das mais belas, das mais profundas, das mais bem filosoficamente estruturadas que um ser como eu seria incapaz de fazê-lo nesta ordem. E por isto mesmo, tendo eu a condição hoje aqui de precisar abordar esse tema, me vejo na necessidade moral de ler Kardec e ser fiel às suas palavras e à sua interpretação, para não empregar aqui os meus sentimentos que às vezes podem estar injuriados e injuriosos, que às vezes podem estar injuriando, difamando, caluniando. Porque achamos saber tudo sobre o outro, mas não sabemos. Aquele que convive conosco todo dia guarda de nós segredos que nós nem imaginamos. Ele sente e vivencia coisas que nós nem supomos. Mesmo assim, por conta da multifacetária ação consciencial das máscaras, em que ele é um em casa, outro na rua, outro no trabalho, outro com a fulana, com o cicrano, consegue caminhar nessa multiplicidade psicológica de personalidade, sem que de fato possamos dizer que conhecemos fulano que está ao nosso lado. Porque há mesmo aqueles que já são tão virtuosos, que conseguem suportar e esconder de nós dores, incômodos, que quando a gente descobre anos mais tarde, talvez quando nem mesmo a pessoa já está mais ao nosso lado, nós nos assustamos. Meu Deus,
Como fulano suportava isto e eu nunca me dei conta. Então Allan Kardec, refletindo sobre Jesus, recomendar que nós não cometêssemos o crime da injúria, da calúnia e da difamação, segundo Kardec, por estas máximas, Jesus faz da brandura, da moderação, da mansuetude, da afabilidade e da paciência uma lei. Condena, por conseguinte, não a pessoa, mas o ato, a violência, a cólera e até toda expressão descortês. Veja a cuidade de Kardec, que homem feliz na sua interpretação, toda expressão descortês. E eu os convido a juntos agora, com a intenção de sermos pessoas melhores e merecermos um olhar de Jesus para nós, como quem identifica pessoas que estão querendo ser melhores. Examinemos dentro de nós que ações de ordem descortês temos tido para com os nossos pares, para com os nossos entes, para com aqueles que nos rodeiam nos ambientes em que nos encontramos. Hoje, e vou relatar isso tão somente pela reação da outra pessoa, não pelo que eu fiz, porque isso não merece mérito algum, porque é dever. Transitávamos pela Praça da Graça, Gesiel e eu, e ao passar por um gari que aguava a grama, eu disse boa tarde. E ele olhou para mim tão assustado e disse boa tarde, como quem não acreditasse que estivesse recebendo um boa tarde, porque de fato, normalmente ele é um invisível. Toda expressão descortês que alguém possa usar para com seus semelhantes. Raca, entre os hebreus, era um termo desdenhoso que significava homem que não vale nada, e se pronunciava cuspindo e virando para o lado a cabeça. É como se hoje nós disséssemos biltre e cuspíssemos. Vai mesmo mais longe, pois que ameaça com o fogo do inferno aquele que disser a seu irmão, és louco. E o professor Hippolyte Léon Denisard River complementa: evidente se torna que aqui, como em todas as circunstâncias, a intenção, perdão, me perdoe a constante tosse, a intenção agrava ou atenua a falta. Mas, em que pode uma simples palavra revestir-se de tanta gravidade que mereça tão severa reprovação? E aí Allan Kardec de Assis alcança nesse exercício hermenêutico o cume da interpretação filosófico-moral desta passagem. É que toda palavra ofensiva exprime um sentimento contrário à lei de amor e da caridade, que deve presidir as relações entre os homens e manter entre eles a concórdia e a união. É que constitui um golpe desferido na benevolência recíproca e na fraternidade. É que entretém o ódio
e a animosidade. É, enfim, que depois da humildade para com Deus, a caridade para com o próximo é a lei primeira de todo cristão. E se a caridade, segundo a entendia Jesus, é narrado, exarado pelos Espíritos em a questão 886 de O Livro dos Espíritos, benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e o perdão das ofensas, injuriar, caluniar, difamar, é agir contra a lei de caridade. E Kardec interrogou a si e aos espíritos. E depois de tantas respostas, teve a seguinte conclusão da pergunta que ora leio. Mas que queria Jesus dizer por estas palavras? Bem-aventurados os que são brandos, porque possuirão a terra, tendo recomendado aos homens que renunciassem aos bens deste mundo e havendo-lhes prometido os do céu. É que Jesus não disse que herdaríamos os bens, herdaríamos a terra, a condição de viver feliz e em paz com nossas consciências, enquanto existência no presente corpo carnal tivermos. Mas Kardec diz: enquanto aguarda os bens do céu, tem o homem necessidade dos da terra para viver. E o estado de felicidade presente é um bem terreno, porque ele é construído a partir daquela comunidade a qual estou inserido, mediante as contribuições mentomorais que eu aplico, pelas minhas palavras, pelo meu discurso, pelas minhas práticas. Apenas o que ele lhe recomenda é que não ligue a estes últimos, os bens da terra, mais importância que aos primeiros. Por aquelas palavras quis dizer que até agora os bens da terra são assambarcados pelos violentos, em prejuízo dos que são brandos e pacíficos. Que a estes falta muitas vezes o necessário, ao passo que os outros têm o supérfluo. Promete que justiça lhes será feita, assim na terra como no céu, porque serão chamados filhos de Deus. Disse Jesus numa passagem do Evangelho, a qual não me recordo a referência, que seus discípulos seriam reconhecidos por muitos se amarem. E hoje, à porta da unidade centro, ouvindo o relato de uma tarefeira dessa casa, que diz estar sofrendo hostilizações de seus pares na academia, que atribuem a ela palavras grosseiras, injuriosas, caluniosas pela sua religião. E eu perguntava: as pessoas que dizem isso de você, com você, têm religião? Tem. Isso é o que me assusta. Porque raramente os não religiosos atacam. Mas os que têm o Evangelho estão sempre usando-o como arma para atacar. Estão sempre se referenciando a ele para humilhar o outro. Como aqueles que nos dizem que Moisés proibiu a evocação dos espíritos. E não se recordam que Moisés descumpriu esta lei quando aparece ao lado de Elias para o próprio Jesus.
Pode alguém instituir a lei e descumpri-la sem ser passível de punição, doutor? Quando a humanidade, diz Allan Kardec, se submeter à lei de amor e de caridade, deixará de haver o egoísmo. O fraco e o pacífico já não serão explorados, nem esmagados pelo violento. Tal a condição da terra, quando, de acordo com a lei do progresso e a promessa de Jesus, se houver tornado o mundo ditoso por efeito do afastamento dos maus, mas não é das pessoas más, é dos sentimentos maus. Porque nós continuamos prendendo bandidos e a violência não acaba. Porque o presídio não é a única ferramenta necessária para a reorganização social dos que violentam as pessoas e a ordem do bem viver comum. Apenas trancafiar a pessoa sem prestar-lhe assistência psicológica, psíquica, moral, não faz dessa pessoa um ser melhor. Apenas castigar a criança sem dizer-lhe qual o correto e demonstrar o correto, não faz dela um ser que faz o correto. Emmanuel, no ano de 1953, psicografou uma página através de Francisco Cândido Xavier e remeteu-a a Ayrton, à Federação Espírita Brasileira, que a publicou na revista Reformador, daquele ano, na página 180. Ele a intitulou de Mansos de Coração. Quando Jesus proclamou a felicidade dos mansos, que nada tem a ver com coniventes, que nada tem a ver com pessoas que não ligam para nada, não se propunha de certo exaltar a ociosidade, a hesitação e a fraqueza. Muita gente, a pretexto de merecer o elogio evangélico, foge aos mais altos deveres da vida e abandona-se à preguiça ou à fé inoperante, acreditando cultivar a humildade. Eu não preciso dos bens materiais para viver, eu não preciso herdar a terra, eu me conservo aqui plantando no quintal de casa e o que eu colho é suficiente. Só que há aqueles que não querem nem plantar no quintal de casa. A mamãe ainda está viva, papai também. Quando morrerem eu vejo o que fazer. Muita gente, a pretexto, o mestre desejava destacar as almas equilibradas. Jesus não estava dando ênfase ao mal. Jesus estava dando ênfase ao bem, ao nos dizer que não praticássemos o mal, que fizéssemos o bem, que fôssemos mansos, que fôssemos pacíficos, pacificados e pacificadores, que não fôssemos nós os instrumentos do guerrear. E isso nada tem a ver com o não exercício dos meus direitos, da cobrança do que me é de direito.
Ele apenas diz que antes dos direitos civis materiais, eu tenho os direitos divinos que me estão concedidos, quer a lei dos homens a cumpra ou não. Me foi dado o direito de enxergar e eu enxergo. Me foi dado o direito de ouvir e eu ouço. E se não tiver sido me dado esse direito, me foi dado o direito de vir assim. Mas quanto às leis dos homens, que nos atenhamos primeiro aos deveres. Porque os deveres é justamente o respeito ao outro, e não fazendo ao outro, estou sumariamente não permitindo que seja feito a mim. E que se for feito a mim, a lei se responsabilizará sobre ele, ao passo que eu apresentá-lo ao conselho, ao juízo. Mas usando-me, valendo-me dos recursos da lei e não dos recursos das mãos, da língua e dos comportamentos jocosos que injuriam aquele que por mim passa. O mestre desejava destacar as almas equilibradas, os homens compreensivos e as criaturas de boa vontade, que alcançando o valor do tempo, sabem plantar o bem e esperar-lhe a colheita sem desespero e sem violência. A cortesia é o primeiro passo da caridade. A gentileza é o princípio do amor. Ninguém precisa, pois, aguardar o futuro a fim de possuir a terra. É possível orientá-la hoje mesmo, detendo-lhe os favores e talentos entre os nossos semelhantes, cultuando a bondade fraternal. Sermos simples, honestos, verdadeiros, amorosos, com nós mesmos, entre nós. As melhores oportunidades de cada dia no mundo pertencem àqueles que melhores se fazem para quantos lhes rodeiam os passos. Por quê? Porque entram na instituição sem que os outros digam, ixi, meu Deus, lá vem. Porque de fato o nosso comportamento é injurioso. Porque de fato nunca fazemos bem, cumprimentamos, tratamos bem, quando somos assim, obviamente. A sabedoria, as melhores oportunidades de cada dia do mundo pertencem àqueles que melhores se fazem para quantos lhes rodeiam os passos. E ninguém se faz melhor, veja isso, eu peço ao senhor, a senhora, atenção para essa frase. Ninguém se faz melhor arremessando pedras de irritação ou espinhos de amargura na senda dos companheiros. A sabedoria é calma e operosa, humilde e confiante. O espírito de quem ara a terra com Jesus compreende que o pântano pede socorro, que a planta frágil espera defesa, que o mato inculto reclama cuidado e que os detritos do temporal podem ser convertidos em valioso adubo no silêncio do chão. Se pretendes, pois, a subida evangélica, aprende a auxiliar sem distinção. A pretexto de venerar a verdade, veja isso,
Porque às vezes a gente fica tão apressado em dizer umas verdades com as criaturas, a pretexto de venerar a verdade. Não aniquiles as promessas do amor. Abraça o teu roteiro com a alegria de quem trabalha por fidelidade ao sumo bem, estendendo a graça da esperança. Esperança. A benefício de todos. E um dia, todos os que te cercam e te acompanham entoarão o cântico da bem-aventurança que o teu coração escreveu e compôs nos teus atos. Aparentemente pequeninos de fraternidade e sacrifício em favor dos outros, em tua jornada de ascensão à divina luz. Veja essa expressão. Um dia, todos os que te cercam e te acompanham entoarão o cântico da bem-aventurança que o teu coração escreveu e compôs nos teus atos. Questiona Kardec Seixas Torres em O Livro dos Espíritos. De todos os homens que já vieram à Terra e fizeram grandes coisas, em qual deveria a humanidade se espelhar? E eles respondem com uma só palavra, um nome: Jesus. Todos nós hoje entoamos os cânticos do Mestre Jesus, que dissera-nos: bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Toma a tua cruz e segue-me. Eu quero, está escurado, que atire a primeira pedra aquele que não tiver pecado. Onde estão os que te condenam? Eu também não te condeno. Vais e não peques mais. Quem me tocou? Pois sinto que de mim saíram virtudes. Todas essas palavras de Jesus, mesmo aquelas que pareciam tão duras, raça incrédula e depravada, até quando estarei eu convosco? Eram palavras amorosas de alguém que apelava para dizer: filhos, eu te ensinei a fé, por que não as vivencia? Os seus discípulos, especialmente depois do seu retorno definitivo aos páramos celestiais. A muito custo, no íntimo de suas reflexões, verdadeiramente compreenderam o que Jesus quis dizer e o que Jesus veio fazer. Teólogos, pais da igreja, homens e mulheres de bom senso, passaram a refletir de modo profundo sobre as palavras de Jesus e nos legaram as mais belas interpretações. Até os poetas olharam para a vida do Mestre. E a cidade do Rio de Janeiro, uma das mais belas do mundo, colocou em um destacado morro uma estátua de braços abertos e a intitulou de Cristo Redentor.
Circulou nas redes sociais fotos da lua cheia que era possível se avistar próximo ao Cristo Redentor. Uma beleza ímpar. Quem já viu pela televisão, quem já foi pessoalmente ao Rio, sabe que, embora seja apenas uma estátua, a ambiência daquilo e o significado de Jesus para nós nos faz ver ali uma bela imagem. E foi pensando no Evangelho e no roteiro de vida de um homem de bem, de alguém manso, de alguém brando e pacífico, que o poeta, de pernas cruzadas, a contemplar o Cristo Redentor, construiu um texto para nos legar como instrumento de motivação a sermos bons, a sermos brandos, mansos e pacíficos. Observando-lhe toda a trajetória, o poeta musicista, é um desafio fazer isso, não é? Disse: vai tua vida, teu caminho é de paz e amor, a tua vida é uma linda canção de amor. Abre teus braços e canta a última esperança, a esperança divina de amar em paz. Mas é algo tão belo que ele pensa em a humanidade cristã, protestante, evangélica, espírita, católica, seguindo-lhe os passos, e no cume de sua poesia musicalizada nos diz: se todos fossem iguais a você, que maravilha viver, uma canção pelo ar, uma mulher a cantar, uma cidade a cantar, a sonhar, a sorrir, a pedir a beleza de amar, como o sol, como a luz, como o mar. Amar sem mentir nem sofrer, existiria a verdade, verdade que ninguém vê, se todos fossem no mundo iguais a você. Existiria a verdade, verdade que ninguém vê, se todos fossem no mundo iguais a você, iguais a você, Mestre Jesus. Boa noite.